Olá, pessoal, tudo bem? Sexto ano. Sexto ano, nós vamos falar agora, nessa última aula dessa semana, né? Hoje, sexta-feira, amanhã já é fim de semana, sábado, né? Nós vamos estar falando para vocês sobre frações na reta numérica. Quando uma fração ela vai estar na reta numérica, como que eu vou representar? Para quem não lembra reta numérica, a gente já estudou reta numérica lá no início do ano, né? Lá no iniciozinho do ano. Se eu não me engano, foi até na primeira aula do início do ano, né? Que vocês já viram reta numérica lá com a sua tia lá do quinto, quarto ano. Mas se for preciso, a gente vai explicar aqui novamente, tá bom? Gente, essa aula, a gente vai fazer ela de uma forma diferente. Por quê? No livro de vocês, esse conteúdo está muito bem detalhado. Esse conteúdo ele está muito bem explicado. Então, nós vamos estar trabalhando com vocês, né, essa aula através do livro. Então, vocês não vão olhar para a tela do computador nessa aula, e sim no livro, porque essa explicação ela vai acontecer pelo livro, ok? Por quê? Porque no livro já está muito bem explicadinho. E eu vou explicar detalhe por detalhe, de acordo com o que está no livro, ok? Vamos tentar nessa aula, essa aula desse jeito. Se vocês acharem melhor essa aula utilizando o livro, de vez em quando eu sempre vou estar fazendo a aula utilizando o livro. Não serão todas, a maioria das vezes vou fazer os slides e tudo. Mas se vocês acharem bom, como essa parte está muito bem explicada no livro de vocês, de vez em quando eu vou usar. Agora, se a maioria de vocês não gostarem, né, dessa primeira aula, né, que a gente vai utilizar o livro, aí vocês entrem em contato, fala que não gostou, que aí a gente não faz mais isso, tá bom? Então vamos lá, gente, ó. Hoje nós vamos falar sobre a representação e posição das frações na reta numérica. Para explicar esse conteúdo, iremos utilizar o que está escrito no livro didático de vocês. Então, por favor, abre o seu livro na página 114 e acompanhe o que eu vou explicar. Tudo será explicado, tudo que será explicado está nessa página. Preste bastante atenção. Então, se você não está com o seu livro aí, eu vou dar um minutinho para você ir lá, pegar o seu livro e abrir o seu livro para a gente fazer essa aula, para a gente explicar, ok? Então, vai lá correndo, pega o seu livro, volte e abra ele na página 114 para a gente começar essa aula, ok? Vai lá, rapidão, vou esperar você ir, um minuto para você ir lá e fazer isso, tá bom? Vai lá. E aí, já pegou seu livro? Caso não tenha pego, pause a aula, tá? Se você pause a aula e vai lá e pega, mas você tem que estar com o livro na página 114 aberta, tá bom? Então vamos lá. Olha lá em cima, lá no início da página 114. Frações na reta numérica, certo? Assim como os números naturais, toda fração ele pode ser representado por um ponto na reta numérica. Vamos construir exemplos. Olhem aí. Pessoal, a reta numérica está na letra A. A letra A, trace uma reta,
marque os pontos que representam o zero, usando 4 centímetros com unidade, marque os pontos correspondentes 1, 2, 3 e 4. Preste atenção, para você que não entendeu o que está escrito. Logo depois dessa letra A, tem uma reta aí, não tem? Sim, você pode olhar que tem uma reta. Nessa reta, você vai marcar o primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto que você vai marcar aí? O zero. Depois, você vai pegar uma régua, vai medir 4 centímetros. Aí, você mediu 4 centímetros, não mediu? Aí, você vai marcar o ponto 1. Então, do ponto 0 a 1, existe quantos centímetros? 4. Então, do 0 a 1, a gente pulou quantos centímetros? 4. Na reta numérica, o espaçamento entre os números, pessoal, tem que ser o mesmo. Como assim o espaçamento entre os números tem que ser o mesmo? O espaço existente entre cada número na reta numérica não pode variar. Olhem aí, esse exemplo falou que do 0 a 1 mudou quantos? Variou quantos centímetros? Entre o 0 e 1 existem, né? Quantos centímetros? 4 centímetros. Então, do 1 ao 2 também vai ter 4 centímetros. Do 2 ao 3 vai ter 4 centímetros. Do 3 ao 4 vai ter 4 centímetros. E você pode ver que aí, essa retinha, depois do 4, ela tem uma seta, significa que ela é infinita, né? Então, vai até o infinito. Isto é, do 4 ao 5, também, se eu fosse continuar marcando, do 4 ao 5, eu teria que deixar quantos centímetros? 4. Então, nessa reta numérica aqui, eu deixei, né, o livro, né, nos mostrou que deixou 4 centímetros. Diógenes, sempre vai ser 4 centímetros? Não. Por exemplo, se do 0 a 1 eu deixei 1 centímetro, do 1 ao 2 eu vou poder deixar 3 centímetros? Não. Se do 0 a 1 eu pulei 1 centímetro, deixei 1 centímetro na reta numérica, do 1 ao 2 eu também vou ter que deixar 1 centímetro. Então, o espaçamento entre os números vai ter que ser o mesmo. Lembrando que sempre nós vamos representar essa reta na horizontal. Lembrando que lá em Matemática 2, né, a gente já estudou retas horizontais. Então, vai ser sempre uma reta horizontal, uma reta deitada. Então, olha, tem essa reta que tem esses números, né? Essa reta que tem esses números marcados nela recebe o nome de reta numérica. Então, para quem não lembra o que é uma reta numérica, é uma reta que nós vamos, quero dizer, né, marcar os números nela. E esses números, eles vão ter que ter o mesmo espaçamento. O espaço de um número para o outro tem que ser o mesmo, ok? Então, essa letra A aí, a letra A, ela quis mostrar para a gente que nessa reta numérica existe o mesmo espaço entre os números. Mas só que na letra A já tem alguma fração marcada aí? Não tem. É fácil, né, Diógenes, você marcar os pontos, né, de um por um, e pronto. E as frações? Onde eu vou marcar uma fração na reta numérica? Como eu vou marcar uma fração na reta numérica? Né? Como que eu vou fazer isso?
A letra B em diante, ela vai nos mostrar. Então, vamos lá. Vamos ler a letra B. Letra B, aí na página 114, vocês podem ver que a explicação está dividida em letra A, letra B e letra C. Letra B. Divida a unidade em partes iguais e localize as frações. Ó, 1/2, 2 meios, 3 meios, 4 meios, 5 meios, 6 meios, 7 meios e 8 meios. Gente, lembrando que toda fração ela representa uma divisão. A gente já falou isso, né? Toda fração ela representa uma divisão. Para quem não aprendeu isso lá no quinto ano, no quarto ano, quero dizer, porque isso é conteúdo de quarto ano, como que toda fração representa uma divisão? Toda fração vai representar uma divisão onde a gente vai dividir o numerador pelo denominador. Desculpa, pessoal, eu dei uma crise de soluço aqui. Pronto, desculpa. Onde o numerador vai dividir o denominador. O que é o numerador, né? O numerador é o número que fica em cima, o denominador é o número que fica embaixo. Então, olha aí, 2 sobre 2. 2 sobre 2 é a mesma coisa que 2 dividido por 2. Quanto que é 2 dividido por 2? 1. Então, nesse caso, no 2, 2, ele vai representar um 1. Então, o 1 você pode ver nessa reta numérica na letra B. Ó. O 1 é representado por 2 sobre 2, 2 meios. Por quê? 2 dividido por 2 é 1. 4 meios vai representar que número? O 2. Olha aí nessa reta numérica na letra B. 4 meios. Por que 4 meios vai representar 2? Porque 4 dividido por 2 é igual a 2. O 6 meios, por que ele vai representar o 3? Porque 6 dividido por 2 é 3. O 8, por que ele vai representar 8 dividido por 2? Por que ele vai representar o 4? Pelo que eu acabei de falar. 8 meios é a mesma coisa que 8 sobre 8 dividido por 2. Quanto que é 8 dividido por 2? 4. Então, nós já sabemos as frações que representam o 1, o 2, o 3 e o 4, né? Aí, tem essas outras frações que não dão a divisão exata, né? Que não é possível dividir, que não vai representar o número inteiro, né? Em quais são elas? 1 meio, 3 meios, 5 meio e 7 meio. Calma aí, gente. 1 meio. 1 meio é a metade exata entre o 1 e o 0 e o 1. Então, 1 meio é a mesma coisa que 1 dividido por duas partes iguais. Então, 1 dividido em duas partes iguais. Ok? Então, se é 1 dividido por duas partes iguais, então, e aí tem 4 centímetros, então eu vou lá pegar a régua, medir os 4 centímetros que a gente deixou entre o 0 e o 1, mediu. No meio, qual que é a metade de 4 centímetros? 2. Aí a gente vai pegar, vai lá onde está marcando 2 centímetros e vamos marcar um pontinho. E lá nós vamos colocar a fração 1 meio. Por que é a fração 1 meio? A fração 1 meio é porque é 1 sobre 2. É 1 dividido por 2. Ok? Então, 1 meio. 1 meio vai ficar no meio exato entre 0 e 1. Ok? Porque é a metade. A mesma coisa é o 3 meios. Olha aí. 3 meios. 3 meios.
O 3 meios, se você pegar uma calculadora, né, e for dividir o 3 por 2, vai dar 1,5, que significa 1,5, né? Então, se é 1,5, é a metade exata entre o 1 e o 2. Então, entre 1 e o 2, aqui nesse exemplo, a gente não deixou 4 centímetros. Aí, no caso, se fosse você que estivesse construindo a reta numérica, você pegaria a régua, onde tivesse, mediria os 4 centímetros entre o 1 e o 2, ia pegar, né? Ia dividir ao meio exato. Como assim? Entre o 1 e o 2, você ia marcar onde está 2 centímetros, que é a metade de 4 centímetros. Aí lá você ia marcar o 3,5. Entre 2 e o 6. Opa, entre o 2 e o 3. Ó, se você pegar os 5 meios, se você pegar o 5 e dividir ele por 2, vai dar 2,5. Isto é 2,5, né? Então, é a metade exata entre o 2 e o 5. Aí tá. Entre o 3 e o 4, se você pegar 7 meios, 7 meios, 7 sobre 2. 7 sobre 2 é a mesma coisa que 7 dividido por 2, que vai dar 3,5. 3,5. Isso é a metade exata entre 3 e 4. Aí você, como essa reta aqui foi dividida em 4 centímetros, aí você vai lá pegar a nossa fração, né? E vai colocar ela aí na metade exata, entre o 3 e o 4. Olhem aí, vocês podem verificar que nesse desenho aí na letra B está tudo muito bem explicadinho. Você pode verificar que entre o 0 e o meio não tem 2 centímetros? Sim, entre o 0 e o meio tem 2 centímetros. Por quê? Porque o meio é a metade exata entre 0 e 1. Ok? Então, é assim que a gente vai representar uma fração na reta numérica. Mas, Diógenes, essa reta numérica, o espaçamento foi dividido em 2, em partes iguais, 2 partes iguais. Sim. E eu pude perceber também, Diógenes, o seguinte, que todas as frações aí, nessa primeira reta numérica da letra B, todas elas têm como denominador o 2. Sim, aqui no sexto ano, nós vamos aprender desse jeito, só com denominadores iguais, denominadores diferentes, representação de frações com denominadores diferentes, nós vamos aprender só no oitavo ano, tá bom? Aí o que que acontece? Se os denominadores são iguais, né? Se os denominadores são iguais, você vai dividir em quantas partes iguais está o denominador. Por exemplo, entre o 1 e o 2, não é um meio? Então, vou dividir entre o 1 e o 2 em 2 partes iguais. Agora, olha essa reta numérica aqui abaixo. Essa reta numérica aqui abaixo, a gente vai ter que representar quais frações? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 e 8/4. Olha, quartos. Então, cada espaçamento que eu deixei aí de 4 centímetros, por exemplo, entre 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, a gente vai ter que dividir cada um desses espaçamentos em 4 partes iguais, ok? Em 4 partes iguais. Olha, nesse caso, 1 foi representado por 4/4, ok? Porque 4 dividido por 4 é 1. Então, se você for verificar isso daqui, ó, olha, do 0 a 1, o denominador das frações não são 4? Não é 4, porque são iguais, não é? Os denominadores das frações não são todos iguais a 4. Então, significa que eu vou dividir entre todos esses espaços
entre o 0 e o 1, por exemplo, e o 1 e o 2, todos eles em 4 partes iguais, ok? Porque os denominadores são 4. Ó, tem, olhando a segunda reta numérica da letra B, 0, 1 quarto, 2, 1 quarto a 2 quartos, de 2 quartos a 3 quartos e 3 quartos a 1. Então, nós temos esses números aí, ok? De 1 a 5 quartos, de 5 quartos a 6 quartos, de 6 quartos a 7 quartos, de 7 quartos a 2. Vocês puderam perceber que o espaçamento entre eles foram o mesmo. Então, aí não foi dividido em 4 partes iguais? Lá na letra A, já não falou que a gente não ia pular de 0 para 1, 4 centímetros? Foi, não foi? Aí, se a gente fosse pular de 4 centímetros, né? Se a gente fosse pular 4 centímetros, aí eu tenho que dividir em 4 esses 4 centímetros em 4 partes iguais para representar as frações que estão entre esses números. Então, significa que cada espaçozinho, por exemplo, entre o 0 e o 1, 1 e o 2, nessa segunda reta numérica da letra B, ela vai ter 1 centímetro, ok? Por quê? Porque eu dividi 4 centímetros em 4 partes iguais para representar as frações, tá bom? Na letra C, no caso aí, ó, todos os denominadores na letra C seriam equivalentes a quantos centímetros? A qual? 3. Então, significa que cada espaçamento entre números inteiros vai ter que ser representado, né? Cada espaçamento entre cada número inteiro vai ser representado por 3, né? Então, por exemplo, entre 0 e 1, eu vou ter que dividir em quantas partes iguais? 3, porque os denominadores de todas as nossas frações aí são equivalentes a 3, ok? Então, ó, de 0 a 1 na reta numérica. Olhando a reta numérica na letra C, por favor. Ó, de 0 a 1. Vamos contar quantos espaçamentos tem aí? 1, que é o do 0 a 1 terço. 2, que é do 1 terço a 2 terços. 3, que é do 2 terços a 1. Aí, do 1 ao 2 também tem 3 espaçamentos. Do 2 ao 3 também tem 3 espaçamentos. Lembrando que esses espaçamentos vão ter que ter a mesma medida. Lembrando que esses espaçamentos sempre terão a mesma medida. Ok? Gente, esses espaçamentos, eles terão que ter a mesma medida e a gente sempre vai colocar as frações da esquerda para a direita no sentido crescente, isto é, da menor para maior. Diógenes, como eu vou descobrir qual fração que vem antes, qual fração que vem depois? As frações, né? Primeiro, a gente vai descobrir qual fração representa o número inteiro. Isso é, vamos ter que pegar o numerador e dividir pelo denominador. As que derem números inteiros, nós vamos colocar. Ok? As que derem número inteiros, nós vamos colocar no tipo, olhando para a reta numérica da letra C. Aí, ó, vamos lá, olhando a reta numérica da letra C. O número 1 não é 3 dividido por 3? Não é 3 sobre 3? Então, 3 dividido por 3, 1. O número 2 é 6 terços. Por que o número 2 é representado aí por 6 terços? Porque 6 dividido por 3 é igual a 12. E por que o 3 é representado por 9 terços?
Isso significa que 9 dividido por 3 é 3. E 1/3, 2/3? Gente, como a gente vai estar trabalhando com frações sempre com o mesmo denominador, na representação aqui da reta numérica, nós podemos falar o seguinte, que quando maior for o numerador, maior vai ser a fração. Isso mesmo, ó. 1/3 é maior que 2/3, que é maior que 3/3, que é maior... 1/3 é menor, perdão, falei errado. 1/3 é menor que 2/3. 2/3 é menor que 3/3, que é menor que 4/3, que é menor que 5/3. E assim a gente vai sucessivamente, ok? Então, sempre quando a gente for encontrar essas frações, vocês podem perceber que a gente sempre vai estar utilizando esse método, ok? Pessoal, olhem, vocês podem verificar que o denominador, nesses 3 exemplos que a gente deu, nessas 3 retas numéricas aí que a gente mostrou a fração, os numeradores sempre vão de 1 e vão crescendo aí também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai. E a gente vai dividir e vai ver os que dão para ser divididos e vão dar um número inteiro, que vai dar uma divisão exata, né? Os que não deram a divisão exata significa que vão estar entre esses números, ok? Ou então, se vocês preferirem, ó, olhem aí, vamos voltar de novo lá na reta numérica da letra B, ó. 0, 1 sobre 2, 2 sobre 2. Vocês podem ver que o numerador vai subindo de 1 em 1 também, ó. 0, 1 sobre 2, 2 sobre 2. O próximo, 3 sobre 2, que é 3 meios. O outro, 4 meios, 5 meios, 6 meios, 7 meios, 8 meios. E se o próximo seria quanto? 9 meios. E o próximo? 10 meios. E o próximo? 11 meios. A mesma coisa aconteceu na segunda reta numérica que a gente representou as frações. Olha, os denominadores não foram todos iguais a 4? Não começamos com 0? Então, olha, 1 sobre 4, que é 1/4. O próximo termo, qual foi? 2/4, 3/4, 4/4. Depois, 5/4. Depois, 6/4. Depois, 7/4. 8/4, 9/4, e assim vai. Se a gente fosse continuar, ficaria 10/4, 11/4, 12/4, 13/4, e assim vai. Olha a reta numérica aí da questão C. Do 0. Eu não dividi todos aí em 3 partes iguais, né? Então, olha, vamos ver as frações que vão representar. 0. Ó, os denominadores não são todos 3. E os numeradores sempre vão aumentando de 1 em 1. 0, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3. E o próximo seria qual? 10/3. O próximo, 11/3. E assim vai sucessivamente. Ok? Entenderam agora? Eu expliquei, e espero que vocês já tivessem notado isso, essa regrinha, esse macetinho aí nas retas numéricas. Então, sempre que você for representar uma fração numa reta numérica, primeiro você vai marcar os números inteiros, depois você vai verificar o denominador, certo? O denominador vai determinar quantas partes você vai separar entre os números inteiros. Por exemplo, do 0 a 1. Vamos supor que o denominador é 5. Você vai dividir do 0 a 1 em 5 partes iguais. Do 1 ao 2 em 5 partes iguais. Do 2 ao 3, 5 partes iguais. E assim vai. Aí, o que acontece?
nós iríamos, né? Nós teríamos que, nesse caso, e colocaríamos, ó, 0. No primeiro espaçozinho que eu dividi aí, ia ficar 1/5. Depois, os 2/5. Depois, os 3/5. E assim até o último que o exercício tivesse pedido. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula utilizando o livro. Caso não tenha sido do agrado de vocês, estou à disposição. Pode falar, Diógenes, não rolou, não gostei, mas eu não sei se vocês perceberam, tudo que eu falei está escrito aí no livro, na página 114. Ok? Todos vocês, acredito que têm o livro, afinal de contas, no início do ano foi pedido para todos vocês comprarem o livro, tirar a xerox. Caso você não tenha o livro, peça para o seu pai e sua mãe, está entrando em contato com algum coleguinha seu que tem o livro, com algum outra pessoa que tem um livro, ou então entre em contato comigo que eu posso estar tirando uma foto da página para você estar acompanhando essa explicação, ok? Caso você não tenha o livro. Agora, caso você tenha o livro, abra na página e assista essa aula, tá bom? Ah, Diógenes, a aula saiu do sistema. Eu fiz esse canal no YouTube, pessoal, só para gravar essas aulas, para vocês entrarem lá e poder assistir essas aulas a quantidade de vezes que vocês quiserem. Então, não se preocupe se saiu do sistema. Entre lá na aula, vai lá nesse canal do YouTube e assiste essa aula 1, 2, 3, 4 vezes, quantidade de vezes que for necessário, ok? Então, ó, tchau, pessoal. Espero que tenham entendido. Tenham todos um excelente fim de semana. Se cuidem. E vamos torcer que essa pandemia passe logo, porque eu não sei vocês, mas eu não estou aguentando mais. Eu estou com saudade da escola, tá? Eu não aguento mais essas aulas online, para ser exato. Eu queria estar dando aula para vocês pessoalmente. Eu sei que não é a mesma coisa, mas infelizmente nós temos que se adequar a isso até essa pandemia infeliz, né, passar, né? Então, tchau, se cuidem, até segunda.